Olá a todos, eu sou Andréa Pereira, médica nutróloga do Centro de Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Sou cofundadora da ONG Obesidade Brasil, tenho doutorado pela Unifesp e pós-doutorado pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa. E eu estou aqui com Poliana Souza, médica geriatra, paliativista, especialista em dor. Ela também é médica do grupo de suporte da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Ela está lá comigo há pelo menos 2 anos. Sócia fundadora da Oncogeriatria Brasil. Prazer tê-la aqui. A gente está encerrando o nosso podcast do mês de abril sobre preconceito, falando de algo muito novo, que as pessoas muitas vezes não têm ideia de que exista, que seria o etarismo, ou ageísmo, ou idadismo. E aí, Polly, eu queria começar perguntando para você o seguinte: a gente tem muito idoso no Brasil e qual que é a previsão para 2030? Olá a todos. Primeiro eu queria agradecer o convite de estar aqui podendo falar desse tema, que é um tema que apareceu muito aí durante a pandemia e eu acho importante a gente falar, tá? A gente tem bastante idosos no Brasil sim. Atualmente, a nossa população idosa, quando eu falo população idosa, eu estou falando das pessoas com 60 anos ou mais, ela é mais de 30 milhões de pessoas. A gente está falando de mais de 30 milhões de pessoas. Se a gente for olhar para trás, em 1960, a nossa população idosa era de 2,5 milhões de pessoas, né? Só por aí a gente vê o quanto essa população aumentou. A gente tem uma expectativa de chegar em 2100 com uma população de idosos no Brasil de pelo menos 72 milhões de pessoas, né? E a partir de 2030 nós passamos a ser o quinto país do mundo em maior número de idosos. E 2030 também é o ano em que se espera em que a população idosa no Brasil ultrapasse em número a população com 14 anos ou menos. Então, sim, a gente ainda ouve muito falar que o Brasil é um país jovem, mas na verdade o Brasil já deixou de ser um país jovem há bastante tempo. Eu acho que esse é um dado muito interessante. As pessoas não têm noção, né, do envelhecimento no Brasil. Concordo com você, ainda continua essa ideia do país jovem e a gente tem visto que a previsão para os próximos anos é aumentar cada vez mais. E aí eu queria perguntar para você o que é o etarismo ou ageísmo. O etarismo, esse termo foi usado pela primeira vez por um geriatra norte-americano chamado Robert Butler em 1969. E quando ele usou esse termo pela primeira vez, ele de fato se referia ao preconceito contra o idoso, tá? Contra as pessoas idosas, relacionado à idade, mas à idade idosa. Nos últimos anos, esse conceito ele mudou, né, bastante, e o etarismo hoje é qualquer tipo de preconceito, né, que é como a gente se sente ou como a gente sente o outro, de estereótipos, que é a forma como nós pensamos, né, o outro, e discriminação baseada na idade. Então a gente fala muito do etarismo em relação aos idosos, porque de fato é a população que mais sofre com esse preconceito, mas a gente pode ter etarismo em qualquer idade, desde que o motivo desse estereótipo, dessa discriminação ou desse preconceito seja gerado pela idade. É muito interessante, né? Eu andei pesquisando para esses temas de preconceito e foi até um pouco triste, porque as informações que a gente acha são muito ruins. E uma das coisas que eu encontrei, que em 2021, pela OMS, eles estimam que uma em cada duas pessoas no mundo, eles têm atitudes discriminatórias, né, contra a pessoa idosa e que isso piora a saúde física e mental. Então, assim, a gente vai discutir o racismo, a gente discutiu o problema na mulher, né, questões de gênero e de diversidade sexual também. Então, isso também deve ter um reflexo no idoso, quando a gente junta tudo isso, né, vai piorar, Sim. né? A gente tem a parte da cor, né, que geralmente as pessoas pretas têm mais problemas, as mulheres, né? E a gente sabe que quem geralmente vive mais são as mulheres. Eu acho que tem uma série de coisas aí que são importantes, né? Pode falar. Sim, os preconceitos se somam, na verdade, né? E a gente já tem alguns trabalhos, né, nacionais que falam justamente disso, né?
A mulher negra idosa no Brasil, ela sofre muito mais preconceito, por exemplo, do que o restante da população. Ela tem 3 fatores, né, de preconceito. A própria questão, né, da cultura de que o sexo feminino, né, ele teria menos valor do que o masculino. Isso, infelizmente, a gente ainda vê na nossa cultura. A gente já melhorou muito, mas isso ainda é algo presente, né? A questão do preconceito pela cor, né, da pele. Então, assim, a gente tem essa questão do racismo muito forte ainda na nossa cultura. Isso, acho que, apesar da gente também já ter melhorado, eu acho que ainda vai um longo caminho para uma mudança cultural, porque é uma mudança da sociedade. E por incrível que pareça, as pessoas não pensam sobre isso, mas o idadismo, né, ageísmo ou etarismo, ele é o preconceito mais normalizado na nossa cultura. Né, assim, ele tá tão dentro da gente que a gente não percebe isso. A gente não percebe isso quando a gente julga a pessoa idosa de ser menos capaz de realizar determinada função, quando a gente fala, fulana não tem mais idade para usar esse tipo de roupa, este tipo de cabelo não combina mais com você na cidade, né? Ou quando a gente infantiliza o idoso como se ele fosse alguém cognitivamente menos capaz só pelo fato de ser idoso, e a gente começa a tratá-lo, né, de uma forma infantilizada. A gente percebe isso na atitude de várias pessoas na sociedade, e às vezes na nossa, né? A gente tem que olhar pra gente também, a gente faz parte dessa cultura. Então a gente tem muitos atos e muitos pensamentos e sentimentos que refletem essa cultura. E a questão do envelhecimento, né, e do preconceito contra a idade, ele está muito normalizado na nossa sociedade. Às vezes a gente nem percebe que a nossa atitude naquele momento, ela é uma atitude preconceituosa. Eu acho interessante porque, assim, por exemplo, nós nascemos com características genéticas que vão determinar a nossa cor de pele, o nosso sexo, né, a nossa orientação sexual, tem uma série de fatores que influenciam. Só que, assim, a única certeza que nós temos é que nós vamos morrer e que nós vamos envelhecer. E é muito estranho você pensar que todo mundo vai envelhecer. Como que vem esse preconceito contra o idoso? Eu acho que em grande parte a gente tem realmente uma sociedade que não envelhecia antes, muitos não viram, né, os pais ou os avós envelhecerem, mas agora isso é uma realidade, né? Então você acha que tem alguma coisa diferente que explique esse preconceito? Eu acho que quando a gente vai estudar um pouco dessa questão de onde surgiu, né, essa questão do preconceito contra a idade, a gente já vai ver resquícios disso na antiguidade. Apesar da gente ter relatos de muitas sociedades onde o idoso era respeitado por ser, né, o ancião, o sábio, a pessoa experiente, e isso é mais comum nas culturas orientais e não ocidentais, o que a gente vê na maioria das culturas ocidentais é que o idoso ou o velho, em grande parte dessas culturas, ele sempre foi discriminado, né, no sentido de que era a pessoa que não produzia mais, era a pessoa... porque se a gente for olhar, né, na nossa história, antiguidade, era muita luta, guerra, força... Né? Então, esse indivíduo, ele não servia à sociedade da forma como se esperava, né, do indivíduo mais jovem. Então, isso é muito antigo, na verdade. Isso, apesar de ter tido mudanças ao longo do tempo, a gente acabou carregando essa questão, e a questão da visão de que o idoso, só por ser idoso, é frágil, né? É alguém frágil, é alguém que não tem voz na sociedade, alguém que não tem lugar, que não tem função social, né? E ainda bem que isso está mudando, porque senão daqui a pouco a maior parte da nossa população não ia ter lugar na sociedade, né? Porque nós estamos envelhecendo. Então, na verdade, a raiz disso é muito antiga, talvez por isso essa dificuldade tão grande que a gente tenha de perceber. Mas a questão da expectativa de vida também é um fato, né? Assim, o idoso hoje não é o mesmo idoso de antigamente. Se a gente for pensar, a nossa população, a população brasileira, só passou a ter expectativa de vida de 60 anos ou mais a partir da década de 80.
Antes da década de 80, a expectativa de vida do brasileiro ao nascer era inferior a 60 anos. Né? Então a gente de fato não via o idoso que a gente via hoje. Ou a gente enxergava a pessoa, né, como, entre aspas, velha, muito cedo, né, dentro da sociedade. E isso precisa mudar, porque as pessoas estão vivendo cada vez mais, né? A nossa população, ela vai sofrer aí alguma perda da expectativa de vida relacionada à pandemia. Alguns estudos trazem 2, alguns 4 anos, mas isso espera-se que seja temporário. Mas a expectativa do brasileiro hoje, para ambos os sexos, está em torno dos 76, 77 anos. Mulher, em torno de 80 anos. Expectativa de vida ao nascer. Né? Aquele idoso que atingiu os seus 80 anos, a gente espera que ele tenha quase 10 anos a mais de vida. Isso porque a nossa tábua do IBGE para nos 80. Sim. Provavelmente daqui a uns anos vão começar a surgir as tábuas com faixas etárias maiores, porque a população está envelhecendo. É uma coisa que a gente... Eu sou geriatra. Sim, a gente nunca viu tanto o centenário, né? Que é uma coisa que... Exatamente, era isso que eu ia falar. Eu recebo hoje... O meu consultório hoje, ele tem muito nonagenário. Eu tenho mais nonagenário hoje, porque eu tenho os pacientes que envelheceram comigo, né, ao longo desses anos da geriatria, do que pacientes mais jovens até. Então, assim, a gente... É urgente que a gente mude a forma como a gente pensa o envelhecimento, né? E que a pessoa idosa esteja cada vez mais inserida na sociedade em todos os sentidos, inclusive no acesso a tratamentos de saúde, por exemplo. Sim, todos esses nossos podcasts de preconceito foram muito focados na saúde. Então, o que eu ia te perguntar é isso. Pensando no profissional de saúde, né, você acha que eles sofrem preconceito? Porque, por exemplo, né, executivos, a gente sabe que tem uma pressão muito grande para que os executivos sejam jovens. Eu já vi pessoas assim muito estressadas com questão de estética, tudo porque estão passando dos 50 anos e acham que vão ser mandadas embora por causa disso. Então, eu queria falar, o profissional de saúde é diferente, porque geralmente o profissional de saúde é autônomo. Ele não vai ser teoricamente forçado a se aposentar, alguma coisa assim. Você acha que tem um impacto nisso? Eu acho que tem pela questão social, né? Pela questão de muitas vezes os clientes, a gente tem ainda aquelas pessoas que preferem o profissional de saúde, o médico com mais idade, pelo fato de ser mais experiente. Mas a gente tem hoje muito aquela questão do preconceito contra os profissionais dos extremos, o preconceito contra os profissionais muito jovens, né, das pessoas terem a visão de que esse profissional muito jovem ele não é suficientemente capacitado, e o preconceito contra o profissional mais velho, né, no sentido de ele não é o suficientemente atualizado, né, e ficar uma faixa do meio aí de profissionais que são mais respeitados e mais aceitos, com algumas exceções, né. A gente tem muito na área da saúde a questão das figuras clássicas, das pessoas que tiveram muita importância no desenvolvimento de algumas coisas dentro daquela área, ou da medicina, ou da psicologia, ou da enfermagem, enfim, aquelas pessoas que têm o valor pelo trabalho que desenvolveu, pesquisas, enfim, uma série de questões, mas a gente ainda tem muito essa questão do preconceito dos extremos, né? Isso é uma coisa que a gente observa. Né, e é uma escolha, né, muitas vezes, do cliente quem ele vai buscar, apesar de você não ter a diretoria da empresa, quem contrata, né, você tem a pessoa que busca o seu serviço, né, e enfim, isso é uma coisa de fato que acontece. Mas eu acho que o que é pior na área da saúde é a questão do preconceito contra o paciente. Isso é o que eu ia perguntar idoso. Agora. Né? É interessante, assim, em termos de profissional de saúde, muitas vezes eu vejo as pessoas têm um preconceito de, no plantão, encontrar médicos muito jovens. E pela queda do rendimento econômico, a gente tem visto cada vez mais médicos, né, e outros profissionais de saúde mais velhos dando plantão. E aí a pessoa fala, nossa, mas eu cheguei lá, e aí o hospital ou o serviço tem um pouco de receio de contratar essas pessoas mais velhas, eles não serem ágeis o suficiente para tocar o plantão, né? Então,
assim, está mudando esse perfil, eu acho isso interessante. E aí eu ia te perguntar exatamente isso, né? Eu lembro, quando na minha turma de faculdade, eu sou formada há 25 anos, tiveram duas pessoas que quiseram fazer geriatria. Na época, a gente falou que, primeiro que não tinha especialidade em qualquer serviço, era muito raro você encontrar residência de geriatria, e eu lembro que a gente brincava com eles que eles iam morrer de fome, porque naquela época a gente não tinha muito idoso. Falar isso nos dias de hoje, né, que faltam geriatras, mas você acha que tem preconceito no atendimento ao paciente idoso? Eu acho, principalmente quando a gente fala de profissionais que não tiveram os conceitos, né, de geriatria e gerontologia na sua formação. É muito comum que muitos profissionais usem única e exclusivamente a idade cronológica de um idoso para definir, por exemplo, possibilidades de tratamento, né? Eu acho que esse é um dos cernes centrais aí do que a gente fala na oncogeriatria, né? Porque assim, historicamente, se a gente for pensar, o paciente idoso foi excluído durante muito tempo de tratamento oncológico por conta da idade, né? Assim, porque as pessoas acreditavam que única e exclusivamente pela idade aquele paciente seria frágil para receber um tratamento oncológico. Hoje a gente sabe que isso não existe, né? As pessoas, elas envelhecem de maneiras totalmente diversas e isso depende não só da genética, mas dos hábitos de vida, né? Dos hábitos que essa pessoa teve ao longo da vida, enfim, a gente tem uma série de fatores que interferem no processo de envelhecimento individual, né, de cada um de nós. E é isso que a gente tem que avaliar, né? A gente tem um instrumento que chama avaliação geriátrica ampla para que a gente possa tentar entender melhor, né, como se deu esse processo de envelhecimento, como está esta pessoa hoje, como é a sua idade funcional, né, como estão as suas reservas orgânicas e não única e exclusivamente a sua idade cronológica, né. Mas historicamente a gente tem os idosos sendo discriminados no atendimento de serviços de saúde de longa data. E se a gente for pensar agora durante a pandemia, o que acendeu essa questão do etarismo e que trouxe à tona a discussão sobre etarismo, principalmente no meio da saúde, né, mas assim na sociedade como um todo, foi justamente a questão sanitária, foi justamente o choque que causou a gente observar durante a pandemia que vários locais do mundo, vários países usaram o fator idade como um critério para alocação de recursos durante a pandemia, né? Quando começaram a faltar os recursos para tratar as pessoas durante a pandemia, a gente começou a ver surgir em alguns locais a exclusão do acesso à saúde das pessoas a partir de determinada idade. E isso foi uma coisa que chocou, né? Porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos é de 1948. Sim. E lá, né, tá definido, a gente não deve discriminar as pessoas por razão nenhuma, né? E a idade tá lá explícita. E de repente isso foi algo que acendeu de novo, que trouxe à tona de uma forma muito importante essa questão do preconceito etário. Eu vejo isso muito, né? Às vezes, assim, recusas de tratamento, né? Eu vi uma vez uma paciente que ela tinha uma lesão muscular do ombro e o que ela mais gostava de fazer era jardinagem, ela estava extremamente limitada e ela procurou vários médicos e a resposta era sempre a mesma, que não valeria a pena operar porque ela já tinha mais de 70 anos e que aquilo que ela tinha que conviver realmente com aquele problema que é limitável, etc, etc. E mesmo para a família isso parece algo natural, né? Da pessoa não, tem mais de 70, é melhor a gente não mexer. E como você falou, hoje a gente tem uma medicina completamente diferente do que era, os procedimentos são muito menos invasivos e a gente tem que pensar muito nessa questão da qualidade de vida, né, do idoso que está ativo, que é totalmente independente, muitas coisas vão mexer. Eu acho que a pandemia, né, fez isso, né, tá faltando leito, então a gente tem leito de UTI, a gente vai dar para a pessoa mais jovem porque ela tem uma chance maior de sobreviver, mas é o que você falou, você tem idosos e idosos, então não dá pra gente levar em conta só a idade, mas infelizmente isso continua, né? E aí eu ia te perguntar o seguinte, como que faz? A gente não tem geriatra em todo lugar, né? Pra eu falar, não, vou passar com geriatra que tem essa visão,
né? A pessoa tem que procurar um centro de especialista em idoso, ela tem que, de preferência, procurar um médico que tenha essa formação. Como que ela faz para ter um atendimento diferenciado? Eu acho que hoje, para os profissionais aí que estão se formando nos últimos anos e agora, a chance de que ele tenha tido na sua Nós formação esperamos que sim. alguma informação a respeito dessas questões que envolvem o processo de envelhecimento é maior, né? A gente ainda tem muita dificuldade, o número de geriatras no Brasil ainda é muito pequeno e é completamente dispar de uma região para outra, né? Enquanto em São Paulo a gente tem um número maior de geriatras para cada 1.000 pessoas, em alguns estados a gente tem um geriatra para 1.000 pessoas, às vezes até mais, até menos geriatras, né? Assim, a gente tem estados que praticamente não tem profissionais. Então é muito difícil. O que a gente sempre orienta é que procure um profissional especializado. De fato, às vezes é muito difícil encontrar esse profissional. É importante que o profissional também tenha esse interesse em procurar, né? Hoje em dia a gente tem desde cursos, né, aquele que não pôde ou não pode mais fazer uma residência de geriatria ou gerontologia, né? A gente tem instituições renomadas, né, que tem os cursos de especialização, alguns cursos de formação, né, os congressos da área, para que a pessoa possa minimamente conhecer o processo de envelhecimento, conhecer onde ela pode melhorar. Eu acho que uma coisa que hoje é do conhecimento de todo profissional de saúde, se não for ainda deveria ser, é a questão dos hábitos de vida, né, do quanto isso interfere, influencia futuramente a saúde das pessoas. Então acho que essas orientações têm que estar cada vez mais presentes e vão fazer muita diferença para o envelhecimento, né? Para os idosos que a gente vai receber. Então acho que isso é algo importante, mas eu acho que olhar minimamente o que esses profissionais podem ter ali, né, na sua formação, de cursos ou de informações a respeito do envelhecimento. Acho que isso é muito importante. E fugir do profissional que diz que é anti-envelhecimento. Não existe anti-envelhecimento. Envelhecer faz parte da vida, todos nós vamos envelhecer. Não tem o que impeça esse processo de envelhecimento, né? Tem o que faça a gente envelhecer de forma melhor e mais saudável, que está relacionado aos hábitos, às mudanças de hábito de vida. Não tem segredo, não existe fórmula mágica para a gente dar um stop no processo de envelhecimento. Isso para mim é etarismo, né? Você olhar para o envelhecimento dessa forma tão negativa, da forma não vamos envelhecer, vamos ser anti-envelhecimento, isso para mim já é etarismo. A gente vai envelhecer, nós estamos envelhecendo agora, isso não tem jeito, não tem o que breque esse processo. Isso vale para planta, isso vale para bicho, isso vale para gente, ser humano. Né? Isso faz parte do processo da vida. Né? A velhice é uma fase da nossa vida. Quem envelhecer vai passar por isso, quem não passar por isso, infelizmente, foi embora antes de envelhecer. Né? Então, eu acho que é isso também. Foge do anti-envelhecimento, porque não existe. Né? Existe a gente envelhecer de forma saudável. A gente não envelhecer, o único jeito de não envelhecer é a gente ir embora antes de envelhecer. Eu acho que assim, né, é muito importante a gente falar dos preconceitos, né? A gente sempre entende que o preconceito não existe e que eu não tenho esse preconceito. E muitas vezes você vai perceber que às vezes é uma coisa muito simples, né? Por exemplo, a gente está falando aí de estilo de vida. Eu vejo muito pessoas acima dos 60 anos que a gente pede para fazer atividade física, e você falou da infantilização, de considerar o idoso frágil. Então, às vezes, ele faz uma atividade física tão leve, porque a pessoa acha que ele não vai ter capacidade de fazer algo um pouquinho mais intenso, que não adianta para ele. Você não vê um ganho de massa muscular que a gente quer, né? Às vezes a família também fica com medo dele fazer. Então, assim, a gente precisa realmente avaliar e ver o que ele pode fazer. E muitas vezes a gente tem que conversar com esse profissional que está vendo esse idoso pela primeira vez e que nunca teve contato disso na faculdade ou mais tarde, de que é algo diferente, que ele pode sim fazer algo diferente. E realmente procurar um profissional é aquela sensação, não, ele me atendeu direito, ele me examinou, ele entendeu o que eu queria.
ouvir a pessoa. Muitas vezes a gente vê também que esse idoso não tem voz, né? Tudo que é decidido não é decidido com ele, é decidido com a família. Então, a pessoa que está plenamente consciente, né, ela tem que ouvir, ela tem que participar da decisão da saúde. Eu acho que isso é super importante, é muito comum. Eu atendo muito idoso no consultório, vem alguém da família e ele, coitado, não consegue nem abrir a boca, ele vai falar qualquer coisa e ele não pode entrar sozinho, ele não pode falar. Então, para quem está ouvindo isso, leva seu familiar, nem percebe, acha que está ajudando, mas deixar a pessoa falar, né? E eu acho que isso vale para os dois lados. A gente tem os profissionais da saúde que vão envelhecer também, né? E nem por isso eles são piores profissionais. E os pacientes que também vão envelhecer, o que você falou, a gente está envelhecendo, né, o tempo todo. Às vezes eu vejo assim, agora os 50, como que é? Os 50 é os novos 30, os 60 é os novos 40. Não tem isso, né? Não, isso não existe. Você tem 60, você tem 40, o importante é que você esteja bem, né, da sua idade. Eu acho que isso é essencial. E aí o que eu queria, pode falar. Não, eu ia falar que você falou, né, dessa questão do desrespeito à autonomia, né, do idoso. Foi muito engraçado essa semana que eu estava passando visita num senhor nonagenário e entrou um outro profissional no quarto e começou a conversar com o acompanhante dele, fazer as perguntas. Aí ele não brigou com o profissional, mas ele olhou para o acompanhante dele e falou assim, já que você é o doente, deita aqui no meu lugar. Aí você pode responder tudo, assim. Aí a gente, né, a pessoa que estava falou assim, nossa, eu falei, gente, assim, foi ofensivo mesmo para ele. A gente às vezes acha grosseiro a forma como ele se... Não, para ele grosseiro foi ele a pergunta não ter sido dirigida a ele, que é o doente, que está lá e que sente, né, e que sabe os efeitos colaterais dos remédios que usou, que é totalmente lúcido e orientado, né, então... eu acho que é tão comum isso acontecer que naquele momento a pessoa, né, perdeu a paciência. Olha, então deita aqui, né, já que você é o doente, deita no meu lugar e resolve tudo. Eu vou embora, né, vou para casa. Mas é exatamente isso. Eu ia perguntar isso para você. Qual que é a melhor estratégia para a gente combater, né, esse etarismo, esse idadismo dentro da área da saúde? Eu acho que uma coisa muito importante é a questão da educação, né? No ano passado, acho que mais ou menos março do ano passado, a Organização Mundial de Saúde lançou, né, o report global contra, né, o ageísmo, contra o etarismo, falando exatamente disso, né, de como a gente combate isso, políticas públicas. Então a gente precisa que isso seja visto, né, e não só políticas públicas, na verdade, políticas institucionais. Então, os hospitais, as instituições de saúde, né, os laboratórios, enfim, todos os serviços de saúde têm que estar atentos a essa questão, treinar seus funcionários na maneira adequada de abordar, né? Não é essa coisa do senta ali no cantinho, senta na cadeirinha e espera um pouquinho, vou te dar uma injeçãozinha. Eu tinha um paciente que brincava, né, que todo mundo que entra no hospital vira inho, né, que as pessoas começam a infantilizar. Então, esse treinamento também da não infantilização e a educação quanto à questão da existência, né, desse preconceito. Porque a gente também a gente faz parte dessa sociedade, a gente foi educado com esses estereótipos, com o estereótipo do velhinho frágil, com o estereótipo da velhinha que devia estar em casa fazendo crochê e não no bar ou no restaurante ou no teatro com as amigas, né? A gente também tem esse preconceito, né? Assim, se a gente for pensar nos nossos avós, a gente não pensa que os nossos avós podiam namorar, sair com os amigos. Não, era dentro de casa servindo a família. Então, assim, esse tipo de estereótipo, ele está muito dentro da gente. Então, a educação faz com que a gente tome consciência disso, para que a gente possa agir a partir disso e entender, né, que a sociedade está mudando. Nós que estamos envelhecendo não queremos ser tratados assim. Nós queremos ter a nossa posição dentro da sociedade. Então é importante que a gente mostre para as pessoas que elas precisam entender que esse respeito ao idoso é um respeito a elas mesmas no futuro, né? Não se trata de respeitar só o outro, se trata de respeitar a todos nós, né? Então acho que a educação é um dos grandes caminhos, além da questão das políticas públicas, e uma das coisas que a OMS coloca também
é a questão da convivência intergeracional, que isso precisa ser cada vez mais estimulado em todos os cenários, saúde, empresas, né? A sociedade de uma forma geral tem que aprender a ter a convivência intergeracional. Eu acho que isso é essencial, né? Eu acho que isso encerra muito bem, né, o nosso podcast de hoje. Eu sempre falo que o conhecimento empodera, eu acho que ele é essencial tanto para o profissional da saúde, quanto, né, para as pessoas que estão sendo atendidas, para os pacientes e para os familiares também. Né? E lembrar, eu acho que uma coisa que a gente tem que lembrar sempre é o que você falou, a gente vai envelhecer, e isso não é só para a pessoa agora, isso vai servir para a gente no futuro. Então eu queria agradecer muito, Poliana, essa conversa foi muito legal. Se você teve alguma dúvida, procure a doutora Poliana Souza nas mídias, tá, para ela responder, ou entre no meu site www.doutorandreanutrologia.com.br ou também nas minhas mídias, mande a sua dúvida que vai ser um prazer para nós duas responder você, tá bom? E se você perdeu os outros podcasts sobre racismo, mulher e diversidade sexual, não perca que está muito interessante. Obrigada. Obrigada.